Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, aqui diretamente do Chave Mestra Podcast no Rio de Janeiro, aqui na Bienal do Livro. Nós estamos em uma edição aqui que é o 2025. Não sei se você vai assistir esse podcast nesse ano, mas quando você assistir, pode ter certeza que tem sido muito especial para todos nós como editora e também para nós como escritores aqui, para eles como escritores. Então eu quero convidá-lo a mais um podcast com uma escritora querida aqui nossa, que trouxe palavras importantes para você. É um determinado tema que daqui a pouquinho eu vou dizer o que a gente está falando aqui, mas para você que quer ser mais resistente, quer passar por isso, quer saber como, porque não tem como você ser mais resistente sem você ter uma história de superação, sem você passar por algumas questões que precisa se passar. E pessoas, de repente, que assim como você, como eu, como essa escritora que está aqui com a gente, são pessoas que eram improváveis, que de repente lá na sociedade, aí fora, na família, seja onde for, alguém te falou ou alguém desacreditou de você, ou às vezes até você mesma. Você mesmo não acreditou no teu potencial, seja ele como pessoa, na sua carreira. Você não acreditava mais em quem era você e quem você poderia se tornar. Seja então qual for a sua questão e os seus desafios, tenha certeza que você vai precisar passar por isso para ser mais resistente. Mas não sou eu que vou falar tudo isso não, porque eu já falei demais. Aqui quem tem propriedade no assunto é a nossa escritora e ela está com a gente no capítulo 18, que fala sobre como calar a voz da rejeição e viver em liberdade. Vamos falar sobre isso com a nossa escritora que está aqui com a gente hoje na Bienal do Livro, Leila Driuzzo. Tudo bom com você? Olá, tudo bom? Como é que você está agora, coração aí para Bienal Podcast, porque é um marco, né? Felicíssima, felicíssima, com o coração muito grato a Deus, né? Amém. Queremos exaltar nessa tarde, nesse dia tão especial. Realmente, Sim. A Bienal é como um selo, né? Um selo sobre as nossas vidas, um novo marco, um novo momento. E eu quero aproveitar essa oportunidade para exaltar aquele que é digno, né, de todo louvor, de toda glória, toda honra ao nome dele. Eu creio que estamos aqui com um propósito. Eu tenho colocado isso diante de Deus, que o meu coração tem se movido como um propósito, que eu não vá a lugar nenhum se o Senhor não tiver um propósito específico para usar a minha vida. E lá no Salmo 45:1, né, já aproveitando, diz que a minha língua seja como a pena de um destro escritor, para que eu fale das coisas relacionadas ao rei. Então, que nessa tarde pessoas sejam alcançadas de alguma maneira em seus corações tocados por uma palavra, por um incentivo, uma motivação, crendo que esse livro é um livro que traz tantas histórias, né? Somos 28 mulheres improváveis, falando de coisas grandiosas que só foram possíveis ser superadas com a ajuda e a mão poderosa do Senhor. Então, eu agradeço por essa oportunidade incrível de estar aqui na Chave Mestra, nessa tarde na Bienal. E de contar a tua história, que foi uma história de superação, né? De superação. E é importante a gente trazer, porque quando a gente lê, e eu vou mostrar a capa de novo aqui, ó. Quando a gente lê esse livro e pode conhecer a história de cada uma, ó. Improváveis Mais Resistentes, volume 2. Destinos traçados, improváveis honradas. Então, quando você lê histórias aqui dentro deste livro, você entende que não é, pode não ser, ou muitas vezes não é da noite para o dia que acontece, Sim, verdade. mas que precisa de Deus, que precisa dessa força. E se você não acredita em Deus, e seja no mínimo acreditar em você, mas que tem uma força maior que a gente, e que só através dessa força maior é que a gente consegue passar tudo isso, né? Verdade. Como que foi para você
Primeiro de tudo, antes da gente entrar na história, vou segurar vocês aí curiosos. Antes da gente entrar na história, como foi para você escrever o teu capítulo? Quando você recebeu o convite da editora, você tinha um sonho de escrever ou nunca teve? Sim, eu já tinha inclusive escrito, já tinha essa ótimo. experiência, porque há muitos anos atrás eu recebi uma palavra de que escreveria principalmente para mulheres, que mulheres seriam tocadas através da escrita, né? E usando a minha vida. Então eu me vejo muito humildemente diante do Senhor como um simples canal. Eu entendo que Ele é o mais importante e as vidas que serão alcançadas, as mulheres que serão alcançadas, são o foco, é por elas que nós estamos aqui. Então, eu já tinha escrito um livro e depois isso ficou guardado, assim, esse sonho ficou um pouquinho preservado ali num cantinho especial, mas eu não tinha dado continuidade. E aí, depois de um tempo de muita busca, eu fiquei 1 ano mais ou menos buscando o Senhor, uma nova direção, e o Senhor veio ao meu coração e começou a dar sinais e mostrar de que Ele estava resgatando sonhos antigos e que já estava pronto e que iria fazer e que existe um propósito. E aí, em segredo, né, só eu e Deus, eu recebi, sem falar isso com ninguém, recebi um convite, um telefonema de uma amiga querida, que também faz parte do livro, é uma outra coautora, e ela me fez o convite e falou do livro, e eu já entendi que era uma resposta de Deus para que esse projeto acontecesse novamente, né? Criasse vida, que renascesse. E aí foi uma surpresa grata, eu fiquei muito emocionada, mas eu tive total convicção de que era o tempo. É um novo tempo, é um projeto lindo, e eu creio verdadeiramente que muitas mulheres serão alcançadas e saradas, não por nós, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pela mão forte do Senhor, porque esse é um projeto que nasceu do coração de Deus. Eu creio firmemente nisso. E quando você recebeu então esse convite, você já tinha esse capítulo em mente, sabendo que era o capítulo 18 que falaria sobre isso? Você pensou em escrever ou a editora te mostrou alguns capítulos e você escolheu esse? Como que foi? Não, a editora nos deixou muito à vontade, né? O projeto Convite veio através da pastora Débora Moura, que já trabalha com a editora já há algum tempo, uma querida, generosa, e que me deixou muito, muito livre, né? E para que trouxesse a história, uma história de peso, de superação. Durante toda a nossa vida, nós temos vários momentos e momentos de dificuldades, né? Eu poderia pegar muita parte da vida. Eu nasci numa família disfuncional, eu tive problemas com rejeição, com baixa autoestima, não confiar na minha capacidade. Muitas vezes as pessoas verem alguma capacidade, um talento, e eu não consegui externizar isso e nem consegui me enxergar dessa maneira. Então, quando eu recebi, eu decidi focar numa parte da minha vida que fala como eu superei algumas dessas questões e como eu levei, foram 13 anos, desde o dia que eu recebi uma palavra dizendo que vidas seriam alcançadas através da minha escrita, até eu conseguir me livrar de todas as amarras que eu tinha, emocionais, né, naturais, também questões espirituais, fechar todas as portas, me render, me voltar totalmente para o Senhor, tirar todas as minhas bagagens e realmente me declarar incapaz de mudar a minha vida, a vida que eu vinha levando. Sim. Que era uma vida que, como se, imagina assim, um oceano, e você, um náufrago, se debatendo. Eu vivia assim, eu vivia no meio do oceano, lutando, fazendo esforço pelo meu
pela minha própria capacidade, apesar de conhecer o Senhor, mas algumas coisas eu não entregava na direção completa do Senhor e ficava segurando, e tinha muita questão de falta de perdão. Eu passei por um divórcio difícil, né? Foram muitas questões e eu levei 13 anos para conseguir me libertar de muitas coisas. E depois, em pouco tempo, depois que Deus fez esse milagre mesmo na minha vida, porque parecia impossível. Eu já estava tão acostumada com aquela dor que eu não conseguia me ver fora daquele mundo, daquela dor. Eu achei que ali era o fim. E é muito difícil. A gente fala assim, mas será que pessoas que cometeram coisas tão terríveis, elas recebem o perdão e realmente elas são perdoadas? Isso parece tão injusto com uma vítima, né? Vamos pensar assim. Mas olha, o perdão realmente é algo que nos aproxima de Deus. É o caráter divino, o caráter de Deus sendo manifestado no nosso coração quando nós conseguimos reproduzir, liberar esse perdão. Você consegue se libertar de tantas coisas que estavam te aprisionando. Você consegue liberar a sua vida emocional, a sua vida espiritual, até a sua vida natural. Coisas que você não conseguia se movimentar porque aquilo se tornou um lugar de dor e de escuridão. E você começa a ver a liberdade. Essa liberdade que eu digo, ela só veio depois que eu me rendi, apesar de já conhecer ao Senhor, de já andar com Ele, mas quando eu me rendi totalmente a Deus e permiti conseguir soltar pessoas que eu não conseguia liberar. Então foram 13 anos, a gente pode pensar assim, poxa, Leila, mas 13 anos essa história, ao invés de me animar, ela me desanima. Mas cada um tem uma história, né? É uma história verdadeira de que eu fiquei nesse processo. E o meu objetivo hoje é falar para mulheres que existem dores e existem coisas, desertos, que você precisa aprender com ele para sair o quanto antes. Eu creio que ninguém sai do deserto reprovado. Ou você é aprovado pelo seu deserto, pelo aquele momento que você está passando, ou você corre o risco de morrer nele. E a gente não quer morrer, a gente quer viver. O Senhor Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, muitas vezes você não liberar o perdão, o inimigo, ele te aprisionar numa cadeia, numa situação que traz culpa para a sua vida, que te fragiliza, que atrapalha a sua conexão, a sua interação com outras pessoas e amarra e fica tudo preso porque você não consegue, muitas vezes, liberar o que precisa ser liberado. Na realidade, é uma história que você vivencia e eu acredito que no caminho é que você consegue entender o que está acontecendo e às vezes nem entende no caminho, só entende depois, não é verdade, Leila? Porque a gente está falando aqui de viver em liberdade, mas não é... E é o que você falou, nós não estamos aqui deixando de incentivar você ou dizendo que vai ser difícil, mas que é um processo da vida. Para se ter a liberdade, tem que se passar por esse processo. Sim. E que muitas vezes dói, machuca, porque você tem que reviver algumas coisas que estavam escondidas ali. Sim. Mas ele... é um processo que depois, no final, você consegue lembrar e não doer mais. É verdade. É como a cicatriz que a gente fala, né? Verdade. Porque quando você está curado, né? Dá a impressão de que é clichê que a gente fala isso, mas é real. Quando você passa por algo que ainda existe uma casquinha de machucado, qualquer coisinha que você trisca, aquele machucado te dói. Enquanto você não arranca aquilo tudo, não passa uma medicação, não trata, não cura... e cicatriza, acabou. Você passou a mão, não dá para ver mais, é verdade? É muito comum a gente tentar se preservar, né? Então as pessoas começam a criar uma casca, uma distância, né? Uma barreira. E que ninguém pode tocar. E às vezes se é problema no relacionamento, você não quer mais se relacionar, você perde a confiança nas pessoas, você perde o que é mais triste, você perde a esperança de uma vida diferente.
abundante, de uma vida transformada, de uma vida curada. O Senhor tem para nós vida em abundância, né? Existem coisas que o Senhor já conquistou e Ele tem prontas para nos entregar. Mas a gente precisa abrir o coração e estar dispostas a receber todas essas bênçãos que Ele já tem. E quando você escreve ali no teu capítulo, você fala um pouquinho dessa questão da tua história em diversos aspectos, muito mais sobre o perdão, sobre um divórcio complicado. Fala também que você não podia ter filhos. Sim. E o que para você, na hora que você foi escrever, você pensou em impactar as pessoas? Foi essa questão mais do perdão? Quando você falou, não, eu acredito que eu vou escolher algo que impacte mesmo o leitor. Foi esse momento do perdão? Sim. Eu quero exaltar o nome do Senhor por todas as coisas. São tantos milagres, né? São incontáveis os milagres. Um coração grato, um olhar grato. Você vê milagre nas rotinas. Você vê milagre porque você acordou, porque você está respirando, porque alguém que você ama está perto de você, por uma coisa que você superou, pelo emprego. Você vê milagres. Então, assim, são muitos motivos. Mas eu quis, nesse momento, para essa nova fase, colocar um foco nessa questão do perdão. Porque eu converso com muitas mulheres e muitas pessoas e sei que é um assunto muito delicado. Sim. A gente quer ser protegida, a gente quer ser aceita, quer ser acolhida, a gente quer compartilhar uma história, quer ter um afago, quer ter a compreensão e aceitação das pessoas. Digo isso porque no início dessa minha caminhada, dessa história, eu tinha muita necessidade de falar. E eu achava que as pessoas deveriam se compadecer, e não só se compadecer, como também como se fosse comprar a briga, né? Comprar aquele meu sentimento, aquela história. Eu comecei a viver nessa situação de vítima. Então, a minha fala era só essa. Eu não falava dos benefícios das coisas do Senhor, eu falava da dor. Porque quem está machucado, quem está magoado, quem está ferido, entristecido, precisa falar, só que ele não fala de cura. Às vezes, as palavras de cura que vinham para o meu coração, elas vinham, colavam ali um curativozinho, mas elas não penetravam, elas não faziam a mudança que eu necessitava. Eu queria falar da cura, falar da dor, falar do que fizeram, falar de como tudo foi muito injusto e de tantas perdas que eu tive. Então, por isso, eu sinto dessa necessidade que eu creio que nós recebemos uma autoridade espiritual do Senhor quando nós superamos, não só passamos pelo problema. Muitas pessoas passam pelo problema, mas quando você supera o problema, o Senhor ele te dá uma autoridade para que a sua vida possa impactar outras vidas que também possam se identificar com a sua história. Sim. E eu sei que nesse momento eu não falo para todos, mas eu falo com certeza para algumas pessoas que já viveram, talvez não um divórcio, mas uma outra situação de injustiça, que considere assim, e se sintam ainda presas e não conseguem liberar, porque já me perguntaram, mas como é possível liberar esse perdão? Eu digo, esse perdão só é possível ser liberado quando você permite que Deus assuma a direção, total controle da sua vida. Que você diga, eu de fato não tenho mais o que fazer quanto a isso. Sim. E eu preciso entregar isso para Deus. Deus vai me curar e Deus vai resolver as coisas da melhor maneira possível para todos. Porque, outra coisa, a sua cura não significa uma questão de que o Senhor vai tratar com a outra pessoa, a outra situação, seja qual for a situação, da maneira que você acha que deveria ser. Você entrega para Deus. Como Ele vai cuidar, e Ele é perfeito, tem os planos perfeitos. A justiça do homem não representa a justiça de Deus,
né? Então, exatamente, desculpa te cortando, mas exatamente a gente acha que a gente ainda vai saber melhor do que Deus o que deve ser feito. Exatamente. Não por maldade, mas é porque a gente realmente, e isso ao longo da vida a gente percebe, muitas pessoas falando e vivenciando, e tua história, que não é uma intenção ruim, mas é por muitas vezes não acreditar em Deus. Verdade. No poder dele, de saber que é ele que está no controle, é ele quem vai fazer muito melhor do que a gente espera. Verdade. Mas muitas vezes a gente, é como muita gente fala, você entrega o controle, mas depois você puxa de volta. Tenta ir lá pegar de volta, né? E não é assim. Isso é algo que a gente aprende muitas vezes errando. Exato. E você precisa, quanto antes, aprender isso da parte de Deus, melhor, porque as coisas fluem rápido. O tempo passa, os anos passam, e a sua vida vai acontecendo e a gente não tem tempo para ficar perdendo com essas coisas. Deus tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanta coisa ainda para viver, e viver de uma maneira sã, uma maneira curada, uma maneira restaurada, porque não é só viver, não é só passar pela vida. Isso tem que ser bom, isso pode ser bom, né? Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, no mundo cristão, há um tempo atrás, achavam que que o cristão tinha que ser sério, aquela cara fechada, meio carrancudo, mas não tem lugar nenhum que fale sobre isso, né? A gente pode ter uma vida sarada, feliz, desde que o Senhor esteja de fato no controle da nossa vida, na direção. Sim, e eu gostaria muito que você deixasse para a gente também um pouquinho de algo que você teve de experiência e que te trouxe, não o tema, porque a gente sabe que foi o perdão, foram muitas coisas que aconteceram na sua vida relacionado ao divórcio de um momento difícil, mas eu gostaria que você trouxesse aqui um pouquinho de o que te tornou resistente, que você fala, não, eu era improvável, mas agora eu sou mais resistente. O que te fez passar por isso? Foi a tua disciplina, a tua luta? Foi muitas vezes se calar e fechar os olhos para a situação e continuar caminhando? O que você acredita que te a fez resistente? Eu acho que uma maravilha do Evangelho é o quanto ele é transformador. Uma vez que você é convencida, não só convertida, mas totalmente convencida de que Deus é todo-poderoso, de que Ele, de fato, tem os planos melhores para a sua vida, situações que acontecem, eu acredito que o inimigo ele pode ficar contando que você vai desistir. Foram muitas perdas. Foram perdas materiais, né, financeiras, foram perdas emocionais, perdas espirituais. Apesar de estar com o Senhor, eu chorava muito aos pés do Senhor e muita coisa, eu fiquei tão fragilizada que muita coisa ficou parada, estacionada, eu não conseguia avançar. Então, eu já tinha experiência com Deus, do poder milagroso do Senhor. Uma das minhas maiores experiências com o Senhor é de que eu, inclusive, tenho um voto com Deus de que sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar a respeito disso, que o Senhor, de fato, é o homem que faz a estéril, mãe de filhos, e que ela habite em família. Então, eu passei por um processo no meu casamento que eu não podia engravidar, eu tinha sérios problemas, tinha problemas no ovário, e eu não tinha condições de arcar de forma com medicamentos e com tratamento médico, e o meu médico foi o Senhor. O Senhor me curou e eu engravidei, e a minha filha se chama Vitória, e tem 23 anos que eu olho para esse milagre. Para mim, a minha filha é a manifestação do poder de Deus, ali o poder de Deus em ação. Então, quando eu olhava para ela, mesmo passando dificuldades, teve um tempo
que o Senhor falou: um dia você me pediu uma filha, eu te dei, e agora o que você vai fazer? E eu senti o peso da responsabilidade dessa maternidade tão linda, dessa bênção que é gerar uma vida. E aí eu comecei a lutar, eu falei: não, Senhor, eu preciso liberar pelo bem da minha filha, pela minha vida, por amor ao Senhor, por um bom testemunho. Quantas vidas serão alcançadas com a liberação desse perdão? E aí eu comecei a buscar, e só o Senhor poderia fazer isso. Então, eu creio que sou uma improvável, por toda a história de vida, desde a infância, de outras questões que, de repente, a gente não tenha tempo de abordar, mas agora, principalmente, uma resistente, porque eu consegui, eu creio nisso, frustrar os planos de Satanás, porque ele não esperava que depois de tanto tempo vivendo naquela dor, dentro daquela caverna, com tanta coisa que aconteceu, que afetou não só a minha vida, mas também a da minha filha, eu ia conseguir liberar perdão. Então, isso para mim é uma bomba no inferno, e por isso eu sou não só improvável, mas mais resistente. Ótimo. A gente está quase caminhando para o fim, mas ainda eu falo que o fim está próximo, mas ainda não é o fim. Eu quero que você deixe também para o final uma importante chave, de repente. A gente fala que como editora Chave Mestra, a gente sempre pede para que os escritores aqui na Bienal que tragam uma chave que abra determinada porta que você acredita que as pessoas que vão estar vendo você possam levar aí para casa, para que elas levar para si, para casa. Eu falo para casa que eu ainda sou da época da televisão, que a gente falava a pessoa de casa, mas hoje você assiste onde você quiser, o seu celular, onde você estiver, então não é só na casa. Então, que as pessoas levem essa chave para abrir alguma porta. No final você traz. Mas, enquanto a gente não chega no nosso final, eu queria que você trouxesse também um pouquinho do teu trabalho, no sentido não do trabalho, né, da vida pessoal, mas o trabalho que você tem feito, você e Deus, você e sua família, essa forma de você entender que Deus está presente, então você foi levando para outras mulheres também, para outras pessoas. Porque é um trabalho, por sim ou por não, de mostrar para outras mulheres, mostrar para outras pessoas que tem resolução, tem sentido na vida dela, porque na sua teve. Sim. Você teve resposta e elas podem ter. Então, por sim ou por não, esse livro e tudo que você fala aqui é um trabalho lindo. Sim. Então, como que tem sido isso para você mostrar que na tua família aconteceu, na tua vida aconteceu e que na de outras pode acontecer também? Você tem atingido mais mulheres hoje? Sim, esse livro é um projeto maravilhoso, né? Aqui, As Improváveis, você vai encontrar nesse livro mulheres que venceram, superaram o luto, abandono, traições, esterilidade, em diversas áreas. São mulheres que você lê e você fica impactado. E às vezes você sente, meu Deus, às vezes eu reclamo tanto, olha quanta história, olha quanta situação vencida. Não só presenciada, vivida, mas vencida, superada. E nenhuma delas você vai encontrar, nenhum capítulo, a improvável dizendo, eu venci pelo meu braço. Todas elas vão render graças ao Senhor e dizer, eu superei tal situação porque o Senhor se compadeceu comigo. Sim. Pela sua misericórdia, pela sua bondade infinita, Ele restaurou a minha vida. E eu creio que quando o Senhor abençoa a nossa vida, Ele faz isso com um propósito. Ele, além de abençoar você, a sua família, aqueles que estão em volta, Ele alcança milhares e milhares de outras pessoas. Então, a bênção nunca é para uma só pessoa. Eu lembro que cada ministério tem a sua beleza. Sim. Eu já trabalhei num projeto Déboras, que fala que são mães de joelhos e filhos de pé, um projeto de oração de mães, que eu entendo que para aquele tempo o Senhor me entregou justamente por essa relação com a maternidade, esse amor com a maternidade, né?
um chamado. Ser mãe é receber um chamado da parte de Deus. É uma tremenda responsabilidade. Trabalhei com jovens e adolescentes e agora o foco está nas mulheres. Mulheres que precisam ser alcançadas, mulheres que precisam ser saradas. É um tempo que o Senhor tem levantado mulheres. A mulher que está nos ouvindo agora, nos assistindo, ela pode ter a convicção no coração dela de que ela também tem um chamado. Todas nós temos um chamado na família, um chamado para tratar alguém que está perto de você. Uma única pessoa em um lugar do mundo, do planeta, pode não atingir todo o restante, mas você está ali naquele momento, naquele teu raio de ação, você pode ser uma influência saudável na vida de alguém. Então esse é um momento de mulheres se levantarem e falarem da importante e mais poderosa voz, que é a voz de Deus na Terra. Ótimo. E, na realidade, ela tem muita história ainda, eu tenho certeza, né? Que a gente teria muita história, Leila, pra gente contar. Sim. E que não daria um podcast, né? Essa que é a realidade, porque a nossa história de vida, ela não se resume a poucas horas, a poucos dias Verdade. e poucos anos. É toda uma vivência que, até quando a gente fala, nem tudo que a gente fala ainda dá para o outro que está ouvindo vivenciar tudo que a gente vivenciou, porque realmente cada um sente de uma forma. A dor para cada um é de uma forma, a alegria para cada um é de uma forma. Então, a vida é muito individual e ela precisa ter esse autoconhecimento, esse momento de reflexão, tudo isso para que você entenda que ponto que você parou da vida, vai lá se buscar, eu falo, vai lá se buscar, se puxa e dá continuidade. Então, da onde eu parei, aonde eu preciso me buscar ali, me dar a mão muitas vezes e falar, não, vamos embora. E claro que a gente não faz isso sozinho, né? A gente faz isso com o Espírito Santo de Deus, com Deus nos direcionando que, ó, vai ali onde você parou, onde você adoeceu, onde você viveu um luto, viveu um divórcio, viveu algo. Vamos lá que eu vou te puxar com a ajuda do Espírito Santo e vamos continuar. Então isso foi lindo na sua vida, não foi fácil, não foi da noite pro dia, mas que que ótimo, que bom que você percebeu isso. Não, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que sair desse tempo aqui fundamental, de divórcio, de momento difícil, que seja só mais um vale, mas eu tenho que subir, uma hora eu tenho que subir. E que ótimo que você pode contar isso num livro. Eu quero muito te agradecer pela tua coragem, porque é preciso coragem para colocar nossa história em um livro onde que muitas outras pessoas vão visualizar. E eu quero que você fique agora com a frase final, que é a chave para deixar aí na sua câmera uma mensagem final, uma chave final para quem quiser abrir uma importante porta aí na vida. Eu quero só rapidamente dizer para aqueles que estão nos assistindo de que nós não queremos minimizar a dor, né? Nós sabemos que, de fato, existem coisas muito difíceis de serem superadas, mas eu quero te encorajar que você creia que é possível em Deus mudar a sua história. Deus tem uma história maravilhosa para a sua vida. O que eu gostaria de deixar para a sua meditação está em Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Então, a chave é confiar, entregar, acreditar. Essa é a chave. E lutar para conseguir liberar o perdão. O perdão é fundamental para você destravar coisas presas, trancadas na sua vida. E não é um perdão superficial, o perdão te liberta. Quando eu falo que eu passei por um divórcio difícil, isso foi superado. Pessoas hoje vêm e nós nos relacionamos como família porque Deus curou. Isso é maravilhoso. Então, essa é a palavra para você meditar e acreditar que a confiança não em você, porque em você fica
se olhando e se achando incapaz, porque nós somos humanos e realmente existem muitas fragilidades e muita incapacidade em nós. Mas em Deus nós faremos proezas. Ótimo. Quero te agradecer muito, Leila. Leila Driusso. Eu estava aqui, será? Eu vou falar certo? Eu acertei, né, Leila? Acertou. Leila Driusso, que é o nosso capítulo 18 do nosso livro, Como Calar a Voz da Rejeição e Viver em Liberdade. O livro Improváveis Mais Resistentes, o volume 2. E quer adquirir o seu livro, é só entrar em contato com a nossa escritora. Você que está vendo esse vídeo pelo nosso canal do YouTube da Editora Chave Mestra, é só você entrar lá na descrição desse vídeo, que tem todo o contato da nossa escritora, o Instagram e tudo mais, e você vai com certeza adquirir o seu exemplar e pode também entregar para outra pessoa, outras mulheres que se acham improváveis e que podem se tornar mais resistentes. Muito obrigada, Leila. Obrigada a você, obrigada, Chave Mestra. Obrigada a Deus por esse momento, a todos que nos assistiram. Foi um prazer. Obrigada, uma honra. Viu? E volte sempre, porque eu falo que na Editora Chave Mestra, vocês é quem tem a chave das nossas portas, então fiquem à vontade para entrar. E quando quiser, nós estamos em São Paulo, no Alphaville, volte lá no nosso estúdio para gravação, para contar mais, viu? Obrigada. E obrigada a você que está com a gente até agora aqui, assistindo todo esse conteúdo. Se eu fosse você, pegava esse episódio agora e mandava para várias mulheres, para várias pessoas, ou homens também, que podem entender melhor sobre as mulheres e mandar para outras. Enfim, manda para quem você puder e quiser, que eu tenho certeza que vai edificar e abençoar a vida de alguém. E quero me despedir de você e no próximo episódio a gente se encontra aqui, no Rio de Janeiro, Bienal do Livro 2025, e a gente se vê. Tchau, tchau!